Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Desenha e Fala. E esse é um daqueles vídeos em que eu fiquei em dúvida se eu postava ou não, porque eu não gostei muito do resultado final da arte que eu fiz, mas eu achei que seria legal mostrar pra vocês um pouquinho do meu processo de pintura e quem sabe poder ajudar vocês nas pinturas em aquarela de vocês. Então, recebo muitos comentários e sugestões de vocês e um deles era: Mari, por que você não desenha paisagens? E aí, né, eu fiquei me perguntando realmente por que eu não tinha muito desse conteúdo no canal, sendo que eu desenho bastante cenários e paisagens dos meus quadrinhos, por exemplo. Inclusive, se vocês não conhecem meus quadrinhos, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem. Então, eu decidi me desafiar e fazer uma pintura em aquarela de uma paisagem. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do meu processo. Primeiro, eu começo fazendo uma pesquisa de imagens de referência e depois que eu escolhi essa referência, eu vou partir para o RAF. E eu usei o lápis Cool Erase da Prismacolor na cor azul, porque eu acho que essa cor ela vai meio que se mesclar bastante no fundo dessa imagem, já que a maior parte das cores que eu vou usar vão ser nos tons de azul. E realmente eu fiz o RAF mais para ser um guia na hora da pintura do que um desenho em si. Geralmente quando eu faço retratos, eu gosto de deixar, por exemplo, o traço por debaixo, não me preocupo muito com isso. E eu me preocupo mais com o desenho e com as formas e tudo mais, mas aqui é mais para ser como um guia mesmo da pintura, porque eu não quero que as linhas apareçam tanto por baixo. E a cor do lápis, ele pode variar, dependendo das cores que você vai usar na pintura. E eu já falei sobre esse lápis aqui antes, tem até um vídeo sobre ele, então é só dar uma pesquisada para vocês entenderem melhor sobre esse lápis que eu sempre uso nos meus vídeos. E, bom, depois dessa primeira fase, que é a pesquisa de referência e depois o RAF, eu vou pra parte da pintura mesmo. E para pintar eu vou usar a minha aquarela da Lucas, que é uma aquarela que eu gosto muito, eu sempre falo sobre ela aqui no canal, já tem resenha e tudo mais. E para quem tiver interesse também tem um cupom de desconto e eu vou deixar as informações aqui embaixo, ou se vocês me acompanham lá no Instagram, também tá nos stories afixados como que faz para ter desconto comprando na Lucas. E, bom, começando a pintura, eu decidi começar essa pintura pelas partes em rosa, que seria a lua e o reflexo da lua na água. Mas, na verdade, não foi uma ideia muito bacana, depois vocês vão ver por quê, porque depois deu uma manchada. Eu acho que se eu fosse fazer essa pintura de novo, provavelmente teria deixado essa parte por final, eu teria usado uma máscara para preservar essa área do papel, para depois vir com o rosa por cima, só para evitar que manche também. Eu acho que faz mais sentido deixar essa parte pro final. Mas enfim, depois vocês vão ver como que eu conserto essas pequenas manchinhas aí. Bom, o meu processo de pintura aqui, ele começa sempre pelas cores mais claras. Então a gente sempre vai pensar de ir pro mais claro, pro mais escuro, que eu acho que facilita um pouco o processo. Não existe uma regra sobre isso, vocês podem começar pelas sombras ou pelas partes mais escuras, mas eu acho que facilita no processo, a gente ter mais controle do brilho e do contraste quando a gente faz por esse caminho. E aí eu costumo pensar que tudo que tá com um valor tonal um pouco acima, que são as cores mais escuras, não tem importância você preencher todas elas com a cor mais clara, porque você vai sobrepor depois. Então eu acho que facilita você pensar em preencher o todo e não ficar preenchendo cada área separadamente. Então eu acho que vocês vendo eu produzir vai fazer mais sentido para vocês o que eu tô falando. Então eu preenchi toda a área que tava no azul com azul, com a tonalidade mais clara, e aí depois eu vou sobrepondo as áreas que tem tonalidades que são acima, né, que estão um pouquinho mais escura. Então, se vocês pararem para pensar, tem mais ou menos 3 ou 4 tonalidades que eu vou sobrepondo aí a esse azul mais claro.
E isso facilita muito e eu acho que dá uma unidade pro trabalho, porque eu mesma já fiz isso e eu vejo muita gente que tá começando a pintar com aquarela, a pintar cada área separadamente. Então, começar pelo céu, e aí pinta o céu, aí depois vai pra as montanhas e pinta as montanhas separadamente. E isso dá uma impressão de que parece que cada elemento da pintura tá separado, porque fica meio que uma... a marca da borda do pincel. Então ficam aquelas marcas e isso dá a impressão de que cada coisa meio que não tá se juntando, sabe? Então eu acho que esse é um processo que dá um pouco mais de unidade pro trabalho e facilita na hora de construir, principalmente cores. Eu acho que dá mais unidade de cor também. Então dá unidade de cor, de elemento, de figura, enfim, eu acho que é bem legal a gente pensar em produzir em camadas desse jeito. E é claro que essa pintura, ela tem mais tons de azuis e roxos e tudo mais. Quando a gente tá fazendo uma pintura mais coloridona, assim, é um pouco mais difícil. Mas se vocês pararem pra prestar atenção nos meus outros vídeos em que eu mostro melhor o meu processo de pintura, mesmo em retratos, quando tem mais cores, eu costumo trabalhar dessa forma, preenchendo a primeira camada, assim, na sua totalidade e não ficar trabalhando em cada elemento separadamente. Isso vai mais acontecendo nas últimas camadas, que são as camadas que você vai dar mais contraste e as cores mais escuras e sombras e tudo mais, e essas camadas, elas meio que saltam, sabe, das camadas de baixo. Então eu acho que isso é bem interessante, assim, de vocês perceberem e tentarem aplicar no trabalho de vocês. Eu vou aproveitar que vocês estão assistindo aí o meu processo e vou falar um pouquinho sobre as novidades que eu tenho para esse ano, porque eu tô com vários projetos e várias ideias, tanto aqui pro canal quanto para outras coisinhas que depois eu vou contar melhor para vocês. Então eu tô super animada, já estou me debruçando sobre isso, em breve vou poder divulgar para vocês. Mas eu tô super feliz e eu tô tentando também voltar à frequência de postagens de vídeo aqui no canal de antes, que era 2 vídeos. Eu não tenho certeza ainda se eu vou conseguir, vai depender muito de como que vão ser as próximas semanas, mas na medida do possível vou tentar voltar a postar 2 vídeos por semana. E pra quem tava me perguntando se os meus produtos, eles já voltaram pra loja online, todos os meus quadrinhos, artbook, todos os prints A4 e os meus cursos, eles já estão disponíveis na loja online, então vão lá dar uma olhadinha para conhecer o meu trabalho, de repente levar alguma coisa que vocês acham interessante. Toda a série dos signos já está disponível lá em formato de print e também do calendário de 2019, se vocês ainda não têm o calendário e quiserem um calendário bem lindão, vão lá conferir, eu vou deixar o link aí na descrição. E tem também os cursos online para quem tiver interesse em começar bem do zero mesmo, a aprender a aquarelar e todo o passo a passo e tudo mais. Tem os meus cursos online disponíveis. Eu também abri alguns slots para commissions, então para quem tiver interesse de encomendar alguma arte comigo. Eu também estou recebendo, então é só me mandar um e-mail que eu vou deixar aí na descrição também, que eu mando todas as informações e valores, tudo certinho. E eu acho que é isso, pessoal. Eu recebi muitas sugestões no formulário que eu postei essa semana e comentários de vocês, e eu sempre estou anotando sugestões para poder trazer aqui pro canal, então eu espero que esse ano eu consiga trazer um conteúdo bem bacana para vocês e com frequência e qualidade. E eu acho que é isso. Eu estou falando meio rapidinho porque hoje o vídeo não é tão longo, mas eu queria falar essas novidades para vocês. E agora voltando para o processo de pintura, para finalizar a pintura, eu usei um guache branco para fazer algumas correções no trabalho, como a mancha na lua que eu falei para vocês, e também fazer algumas luzes na água. Então eu acho que esses pontos em branco foram bem legais e meio que trouxeram a vida, sabe? Tipo, deu mais a impressão de água,
para pintura, vocês podem usar o guache branco ou vocês podem preservar essa área antes da pintura usando máscara de aquarela. Então, desses dois jeitos super funciona. E por último, eu usei um pouquinho de lápis de cor, né, gente, porque sou eu. Se eu não uso lápis de cor com aquarela, não sou eu, não é mesmo? Então, eu usei o lápis para reforçar algumas margens e alguns elementos dessa pintura. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil, que vocês tenham meio que aproveitado algumas dessas técnicas e processos que eu passei pra vocês. E eu acho que é isso. A gente se vê nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau!